Quantos têm o texto sagrado nesta noite? De volta para um texto, vamos revisitar um texto conhecidíssimo dos irmãos, Mateus 6, vamos ler do 5 a 8, vamos considerar rapidamente, fazer uma reflexão rápida em cima de Mateus 6, 5 a 8. Eu leio a partir da Ara. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Que texto maravilhoso. Obrigado, Pai. Fala agora aos nossos corações, instrui-nos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nunca é demais lembrar que nós somos salvos pela graça. A maioria de vocês sabem disso. Mas também nós somos santificados pela graça. É a graça de Deus que nos habilita, que nos dá força, tanto para aceitar a Cristo como Salvador, como também para crescermos, para nos santificarmos, para avançarmos. A salvação se dá quando nós somos aceitos pelo Pai por causa dos méritos de Cristo. A salvação, ela se dá da mesma maneira com todos, quer seja uma prostituta, quer seja uma honesta e santa mãe, quer seja um assassino profissional, quer seja um amável pai de família, quer seja uma pedófila viciada em crack que estrangulou voluntariamente o seu bebê, quer seja a Virgem Maria, quer seja o Adolfo Hitler, quer seja o apóstolo Paulo, todos, igualmente todos, sem exceção todos, são salvos da mesma maneira. Os méritos de Cristo são aplicados à vida da pessoa. E isso então, diz a Bíblia, transporta misteriosamente a pessoa das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Isso às vezes nos parece injusto, porque há uma tendência em todos nós de alguma maneira nos acharmos melhores. Há uma tendência em todos nós, não há? De nos acharmos melhor, por exemplo, do que um presidiário. Um presidiário que estrangulou a mãe, o pai, matou a filha e hoje está preso. E nós, a maioria aqui, nunca fez nada disso. Alguns aqui, porventura, podem ter vivido num padrão moral altíssimo. Eu nunca esqueço de um senhor que eu recebi uma vez no meu gabinete, uma coisa um tanto rara, mas ele tinha vivido uma vida exemplar, discorreu diante de mim uma vida exemplar, que desde muito jovem, criado em um lar muito rígido pelo pai e pela mãe, ele, embora não tenha sido um crente, em que os pais não eram crentes, eles eram muito rígidos, ele foi um homem ilibado, diz ele, nunca gostei de festa, de bebida, de fumo, nunca toquei em droga, nunca fiz nada disso, casei
estou até hoje com a minha esposa, recitou uma litania de justiça própria altíssima. E aí, durante aquela recitação, eu comecei a desconfiar que ele não era salvo. Eu disse: mas em que momento o senhor confiou em Cristo como seu Salvador e Senhor? Porque nós não somos salvos por obras ou por sermos bonzinhos. Tanto Hitler como Paulo têm a mesma oportunidade de receber os méritos de Cristo e aí então passar das trevas para a luz de Deus. Eu estou repetindo isso porque muitas das vezes isso fica um pouco nebuloso. Nós já ouvimos isso muitas vezes, mas isso pode ficar um pouco difuso nas nossas mentes. Uma vez salvo, uma vez justificado, uma vez aceito através dos méritos de Cristo, aí então inicia-se um processo de santificação. A porta de entrada é a mesma, o mérito de Cristo. Aí então começa o processo de santificação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo vem morar no interior dos nossos corações, no secreto dos nossos corações, e nos concede mais e mais forças para avançarmos, à medida que nós vamos dando espaço nos diversos compartimentos de nossas vidas. E quando eu começo a crescer espiritualmente, quando eu começo a vencer os meus pecados, principalmente pecado exterior, que são os mais fáceis, chama nome, aqueles pecados de casca, aqueles pecados que a gente vence assim, no primeiro mês logo. Quando eu começo a avançar, quando começam a haver mudanças na minha vida, eu então começo a correr um grande perigo, que é eu tentar me orgulhar, porque eu já não sou mais como eu era antes, ou porque eu não sou mais como os meus amigos. Devemos ter muito cuidado com o aplauso das pessoas, quando elas nos acham santos. E um pastor, aqui não está no meu roteiro, mas vale a pena. Um pastor é muito tentado. Vocês não imaginam a tentação nessa área de um pastor. O pastor é procurado pelas pessoas, todo mundo procura para receber conselho. E o pastor, que por misericórdia e graça dá um bom conselho, pode começar a se achar sábio, pode começar a se achar que sabe melhor do que os outros. É uma grande tentação ao orgulho que pode subir no coração. E você também deve ter suas tentações ao orgulho quando se compara com os outros. Essa luta, a luta na santidade, a luta contra o orgulho é intensa. E o orgulho é um perigo mortal. E o orgulho religioso talvez seja o pior de todos. Ser orgulhoso de ser humilde, que tal? Eu tenho muito orgulho porque eu sou humilde. Olha só a armadilha da coisa. Os maiores inimigos de Jesus foram os religiosos orgulhosos de sua época. Nosso texto é parte, o texto que nós lemos, é parte de 3 elementos que constituem a nossa justiça ou a nossa santificação. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus abre, se você bater os olhos em cima, dizendo que devemos evitar o exibicionismo da religiosidade. 6:1, lê comigo: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. A atitude condenada aqui por Jesus é
precisamente a atitude daqueles religiosos que estavam ao redor dele. Nós lemos Cristo dando instruções a seus discípulos e ao povo em Mateus 23, 1 a 17, e Jesus diz as seguintes palavras: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabi. Hoje seria ser chamado de pastor, bispo, apóstolo, sacerdote. Chama atenção, pelo menos aos meus olhos, no texto que nós lemos, chama atenção, abre aspas, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Esse desejo de visibilidade, Jesus disse que é ilustrado pelo alargamento dos filactérios. Os filactérios é uma caixinha que eles amarravam na testa, e os judeus até hoje fazem isso. Amarram uma caixinha na testa com versículo bíblico, e as franjas eram cordões de duas cores, branco e azul, para que eles lembrassem dos mandamentos de Deus. Um exibicionismo orgulhoso. Nosso texto segue no versículo 5, 6, 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Obviamente Deus espera que seus discípulos sejam pessoas de oração. Daí ele diz eles, quando orardes, não se orardes. Quando orardes. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus orando. Lemos, por exemplo, em Lucas 11:1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Vemos aqui a importância da oração, e eu intitulei oração secreta. Vemos aqui a importância da oração na mente dos discípulos, quando pediram para que Jesus os ensinasse a orar, tal qual João Batista ensinou os seus discípulos. Note que ambos, João Batista e Jesus, eram grandes pregadores, mas eles não disseram: Jesus, ensina-nos a pregar. Interessante isso. Já parou para pensar nisso? Os discípulos não disseram para Jesus: Jesus, ensina-nos a pregar como João Batista pregava, ou como tu pregas. Eles disseram: ensina-nos a orar. E aqui a gente vê a superioridade da oração versus a pregação. Muitas das vezes nós pensamos que um pregador desempenha um papel importante e tem lá o seu valor, mas a oração aos olhos do Pai é mais preciosa do que a pregação da palavra. Olha que verdade maravilhosa. Jesus era um grande pregador, talvez o maior, com certeza o maior pregador que já passou por este mundo, como nós lemos em João 7. João Batista era um grande pregador, um pregador extraordinário, cheio do Espírito Santo, como nós lemos em Marcos 6. Ainda assim,
não é a pregação que chamou a atenção dos discípulos, ou não é a pregação aquilo que é mais enfatizado por Jesus, mas sim a oração. Imagino que haverá muitas viúvas de oração que terão um galardão muito maior do que muito pastor e muito pregador. Por que isso? Você talvez pergunte. Isso é assim porque Deus valoriza a comunhão. O que é oração? É ter comunhão com Deus, é estar próximo do Pai. Oração não é eu me ajoelhar simplesmente todos os dias, mas eu estar em constante comunhão. A gente acabou de cantar aqui, sempre orando no Espírito, em todo tempo e lugar. O Espírito te diz, ora sempre. E o Pai quer essa comunhão contigo. É preciosa essa comunhão. Não é gostoso quando um filho deseja falar com o pai? Eu tive agora em Campinas, semana passada, eu tive em Campinas para ver a minha filha, Jenny, que é uma adulta, com meus netinhos, o Benjamin e a Hannah. E a gente sugeriu que víssemos um amigo, o pastor Jorge Alex. Ela disse, papai, eu não sei se eu quero lhe dividir com ninguém, eu quero conversar. Não é gostoso quando o filho quer conversar com o pai? E o pai quer conversar conosco. Então Jesus valorizou, o pai valoriza, o Espírito valoriza. E Jesus nos oferece um padrão de oração. A famosa oração do Pai Nosso. Vale dizer que esta oração, que está imediatamente na sequência, nós lemos 6, de 5 a 8. Se você continuar lendo, você chega na oração do Pai Nosso, na famosa oração do Pai Nosso. Vale dizer que esta famosa oração não é para ser repetida mecanicamente, sem qualquer reflexão. Lembro-me de uma ocasião na Itália, que eu entrei lá na igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença, e um padre começou a repetir rapidamente um Pai Nosso atrás do outro. Eu estava sentado observando a rápida sequência de um Pai Nosso atrás do outro, dito mecanicamente. Após umas 30 repetições, eu não aguentei e saí. Mas é possível repetir uma oração 1000 vezes ou mais, de maneira significativa e agradável a Deus? Sim, é possível, desde que a repetição não seja vã, como diz aí no versículo 7 do texto aberto no teu colo. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. O próprio Jesus repetiu a oração. Lembram em Mateus 26, 44, quando Jesus repete, ele diz, deixou novamente os seus discípulos e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, não é errado repetir, desde que seja de uma maneira significativa. Quantas vezes eu tenho orado? Milhares de vezes. Senhor, livra-me do pecado. Me protege, Senhor, me protege de mim mesmo. Me guarda de mim mesmo. Me defende de mim mesmo. Não deixa com que eu faça as minhas vontades. Eu repito isso N vezes. Muitas e muitas vezes. Não é vão. Por que não é vão? Porque é de coração. Faz sentido mesmo? Amém, meus irmãos? Não é vão porque é de coração. É um clamor da minha alma. Não quero pecar. Livra-me de mim mesmo. Não quero errar. Defende de mim mesmo. Livra-me, ó Deus, por quem te confio. Livra-me da minha lascívia. Livra-me do meu orgulho. Livra-me da minha altivez. Livra-me de uma palavra dura contra alguém. Livra-me de mim mesmo. Então, uma oração dessa pode ser dita centenas de vezes,
mas não é vã. Então depende de como que você repete. A repetição, como eu disse, por si só não deve ser condenada, pois Jesus repetiu as suas orações. Também há um outro ponto importante com relação à oração, fruto de nossa reflexão hoje, é que nós temos uma parábola que Jesus relata com relação à importunação na oração de um companheiro que bate na porta de alguém pedindo alguma coisa. Lucas 11, 5 a 8. E a gente aprende algo precioso contra a repetição, a importunação da oração. Então Jesus disse, Lucas 11, 5 a 8. Então Jesus lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um outro amigo chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, Jesus, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. A interpretação desta parábola é facílima. A importunação dá resultado. A importunação dá resultado. Isso fica explícito no resto do texto. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Olha que encorajamento para a gente orar importunando o Senhor. Olha que encorajamento para nós orarmos importunando a Deus. Eu orei, como vocês aqui sabem muito bem, eu orei mais de 20 anos. Senhor, me dá uma esposa. Me dá uma esposa. Me dá uma esposa. E o Senhor me deu uma esposa. Bate, 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 pede, pede, importuna, pede, 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 pede. E o Senhor finalmente, no tempo dele, por que razão demorou tanto? Não sei, mas Ele sabe. Cabia a mim esperar. É o que? O encorajamento dele é esse. Todo que pede, recebe. Não são alguns que pedem. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Podia ser mais claro? Qual é o pai entre vocês? Se o filho lhe pedir um peixe, vai dar, ao invés disso, uma cobra? Qual de vocês, se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus em comparação com o Pai Celestial, é isso que Jesus está dizendo aqui. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, aleluia, quanto mais o Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quanta sabedoria! Se nós que somos pecadores desejamos abençoar os nossos filhos, muito mais o Pai que nos ama deseja nos abençoar. Observe o tipo de bênção que Ele quer nos dar. Talvez você estava esperando alguma coisa material, mas Ele diz o Espírito Santo. O tipo de bênção que Ele quer dar, quanto mais o Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo. O nosso Criador deseja que nós nos assemelhemos a seu Filho, mas nós não temos poder para isso. Assim Ele deseja que nós peçamos o Espírito Santo no secreto do nosso coração. Talvez você contra-argua, não é, pastor Raik, mas eu já tenho
o Espírito Santo dentro do meu coração. Não é todo cristão não tem o Espírito Santo? Sim. Se você é um cristão autêntico, nascido de novo, com certeza o Espírito Santo já reside no seu coração. Afinal, lemos em Romanos 8:9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, então esse não é dele. O que está em jogo aqui não é a presença ou a ausência do Espírito Santo, mas sim o quanto o Espírito Santo ocupa o teu coração. Quando ele fala aqui que o Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir, é o quanto do Espírito Santo isso vai ocupar na tua vida, no teu coração. O Novo Testamento nos comanda a pedir não apenas a presença do Espírito Santo, mas também o enchimento do Espírito Santo. Há uma ordem para você e para mim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Toda a minha vida eu aprendi que embriaguez era pecado, mas é pecado não se encher do Espírito. Todos nós estranharíamos muito se alguém entrasse aqui embriagado, aqui caiu bêbado aqui. Mas nós deveríamos ficar também chateados quando alguém não está cheio do Espírito Santo, porque o comando é o mesmo: não embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Não está se enchendo do Espírito, está pecando. Somos chamados a nos encher do Espírito Santo. E por que razão isso não é muito ensinado em igrejas batistas? Seria por acaso que nós batistas temos medo do Espírito Santo? Seria por acaso o Espírito Santo propriedade de alguma denominação? Seria por acaso o Espírito Santo apenas para os pentecostais? O Espírito Santo é para todos nós. Amém, meus irmãos? Enchei-vos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é para todos nós, crentes, indistintamente. Talvez se você pergunte: mas por que razão, pastor, se é que você tem buscado? Eu busco muito que o Senhor me encha do Espírito Santo na oração secreta. Talvez você tenha buscado e não tenha recebido isso. Por que razão? Talvez você pergunte. Existem compartimentos do teu coração no qual o Espírito Santo não é bem-vindo? Se esse for o caso, é por isso que você não é cheio do Espírito Santo. Existem diversos ambientes, compartimentos nos nossos corações. Por exemplo, o compartimento, o espaço das nossas leituras, o Espírito Santo é bem-vindo? As nossas transações comerciais, o Espírito Santo é bem-vindo? A nossa vida amorosa, o Espírito Santo é bem-vindo? As nossas amizades, o Espírito Santo é bem-vindo nesta área da nossa vida? Os ambientes que frequentamos, o Espírito Santo se sente bem nesses ambientes? Os programas que nós vemos, aqueles que têm televisão, a maioria, os programas, o Espírito Santo pode assistir com você o programa que você assiste? Enfim, talvez você não seja cheio do Espírito Santo, porque pode haver áreas ou compartimentos da sua vida que o Espírito Santo não é bem-vindo, e consequentemente você jamais será cheio do Espírito Santo. Na oração secreta, nós precisamos dar permissão para que o Espírito Santo entre em todas as áreas das nossas vidas. Não pode haver quarto secreto. Amém, meus irmãos? Não pode haver compartimento escuro, sótão. Não. O nosso coração tem que estar aberto. Inunda-me, Espírito Santo.
quero ser santo, quero abrir a porta do meu coração sem deixar nenhum quarto escuro para o meu próprio proveito. O nosso texto diz, ensina, exorta a comunhão velada com o Pai. Jesus diz: tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto te recompensará. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo mora no secreto dos nossos corações e nos dá força para avançar, para sermos cada vez mais lindos, mais parecidos com Jesus. Temos que ter todo cuidado para pedir isso sempre, buscar isso sempre. Buscar-me-eis quando achar-me-eis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração secreta pelo enchimento do Espírito Santo é algo que nós devemos fazer diariamente. Eu gostaria de te encorajar a fazê-lo, se você não faz. Eu já disse várias vezes, para a honra e glória do Senhor, que eu tenho por hábito, fiz isso nesta manhã, todos os dias que eu acordo, da cama para o chão, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, me ajuda a não pecar hoje, me ajuda hoje, me ajuda a viver diante de ti, te louvo nessa madrugada, me ajuda. Eu quero encorajar você a ter essa oração secreta, a buscar o Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, amém.